As chamas negras e corrosivas eram como um abismo que separava o Torão do resto. Quanto ao outro grau 3 magos, as chamas tinham infligido-lhe ferimentos pesados, e ele escapou para o lado enquanto soltava gritos de gelar o sangue. O que? O que você está tentando fazer naquele momento? O crânio de Tigre Magus estava verdadeiramente aterrorizado. Sentiu a força cada vez mais horripilante que emanava das duas mãos de Lei Lin e a força espiritual selvagem que selara seu mar de consciência. Pela primeira vez, ele sentiu o terror do fundo do coração. Ele começou a se arrepender de não escapar imediatamente após a chegada de Lei Lin. Por causa disso, ele havia se colocado em suas atuais circunstâncias. O que eu estou tentando fazer? Os lábios de Lei Lin se curvaram. Braços de sombra emergiram de suas costas em rápida sucessão. Músculos enormes emergiram indistintamente e fundiram-se nas duas mãos de Lei Lin Ranger. Aqui primeiro, a pele se rompeu, depois os músculos, depois os ossos. O crânio de Tigre Magus tinha uma expressão distorcida e estava com tanta dor que ele não conseguia nem fazer um som. Todo o seu ser parecia ter sido estendido por Lei Lin. Deixe ele ir. Esperar. N.O.O.O. Em meio aos gritos de gelar o sangue de Torão, o crânio de Tigre Magus foi rasgado em dois. Grandes quantidades de derramamento de sangue podiam ser vistas em toda parte. Você não acha que é tarde demais para dizer essas coisas? Só agora Lei Lin habilmente evitou o sangue, uma habilidade que ele adquiriu por experiência própria. Seu corpo não tinha sido manchado por um pouquinho dele. Como se jogando fora o lixo, ele jogou fora os dois segmentos do cadáver antes de girar em direção a Torão, seu rosto sem emoção. Você deveria ter percebido antes de decidir se rebelar contra o clã Ouroboros. Você vai perecer aqui hoje? Esta é a minha promessa ao Borjin. O rosto de Torão se acalmou instantaneamente. Ainda assim, Lei Lin podia muito distintamente ver o desejo de vingança em seus olhos. Esta não foi uma vingança de sangue quente que surgiu meramente deste incidente. Foi antes uma resposta coletiva ao longo período durante o qual eles foram caçados como presas. Muitos dos amigos e familiares de Torão presumivelmente morreram em meio aos massacres conduzidos pelo clã Ouroboros, e as ações de Lei Lin anteriormente evocaram totalmente sua ira. Mesmo agora, você se recusa a aprender. Lei Lin balançou a cabeça. Atualmente, você não parece estar apto para ser meu oponente. Deixe-me dar-lhe uma mão. Assim que ele terminou essas palavras, um mago vestido com uma túnica preta, que parecia idêntico a Lei Lin, emergiu de repente diante dos três magos que tinham sido gravemente feridos pelo braço da vingança. Algumas poções multicoloridas foram jogadas fora por Lei Lin, como ele manteve uma cara séria. Eles colidiram no ar e emitiram ondas de energia terríveis. Combinação de poções do rank 3 combinam as pré-flames divinas. As chamas intermináveis instantaneamente engoliram o rank 3 magos, chegando até a incluir Lei Lin na área de efeito. Lei Lin, que estava cercado pelas muitas chamas, de repente riu histericamente e se transformou em muitas cadeias de sombra que confinavam o rank 3 magos nas chamas. Mestre Torão, salve-me! O rosto de três magos estava cheio de desânimo. Ele fez tudo o que pôde para procurar ajuda, e ele procurando ajuda no Torão era sua última esperança. Mas Lei Lin havia bloqueado o caminho de Torão e, impiedosamente, frustrado essa última esperança. Você deve ser o único mago do alto escalão que resta na fortaleza agora. Lei Lin olhou para Torão depois que a aura de vida de nível 3 de mago se dissipou completamente no mar de fogo. Se você não usar o seu tempo restante para me fazer feliz durante a nossa batalha, eu tenho medo de continuar a caçar e matar todos os outros magos abaixo. Aquele mago feminino deve ser seu aprendiz? Vocês dois podem até estar relacionados por sangue. Nem pense em mentir para mim. Tanto a ondulação da linhagem em seus corpos quanto a frequência da força espiritual revelaram o seu relacionamento. Lei Lin olhou para um dos cadáveres por aí,
E o que ele disse fez com que a expressão facial de Thoron mudasse. Justo quando o olhar de Leilin disparou pela área, a Magus fêmea com um rosto infantil que estava deitado atrás dos restos mortais sentiu como se estivesse sendo encarada por uma criatura antiga e feroz. Seus membros começaram a tremer incontrolavelmente. E é muito aterrorizante ao perceber que ela havia sido descoberta. A mulher Magus tentou escapar. Um leve vento verde dissipou-se de seu corpo e levou-a para as profundezas da floresta Dorai além de Naina, até mesmo o mestre Borjin. Quando ela começou a correr, as lágrimas correram pelo rosto. No momento em que Leilin soltou seu ataque mortal, os magos de baixa patente foram todos exterminados. Além dos 3 magos, quase todos os outros morreram instantaneamente. Nenhum antídoto ou runa defensiva teve qualquer efeito sobre o ataque. Antes das terríveis toxinas da serpente Kemoin gigante, todo mundo era fraco e fraco. Os feitiços defensivos inatos do Thoron não afetaram nem um pouco o ataque de Leilin. Se não fosse pelo feitiço protetor que ela obteve de seu mentor, ela teria morrido também. O mago fêmea que teve a sorte de sobreviver se escondeu atrás de uma parede, testemunhando a crueldade e o terror de Leilin. Os 2 poderosos magos pereceram em suas mãos, um por um, e pelo que parecia, Leilin não havia liberado todo o seu poder. Agora, ele estava usando a vida dela para ameaçar seu mentor. Depois de ouvir o sussurro apressado de seu mentor, a mulher Magus não o aguentou mais e começou a soluçar em voz alta. Mesmo assim, as partículas de energia abaixo de seus pés não pararam de brilhar, como se fugir daquela área fosse instintivo. Nas profundezas de seu subconsciente, ela não queria mais voltar a enfrentar o monstro horripilante. Isso não é muito ruim de uma sugestão. Parece que você se importa muito com ela. Leilin assistiu quando o Magus de nível 1 escapou, sem nenhuma intenção de perseguir. Pelo contrário, ele se virou para Thoron, que estava à frente dele, e uma expressão provocadora atravessou seu rosto. No entanto, receio que você tenha que tentar ganhar tempo. Senão, ela não será capaz de avançar muito. Lunático. Monstro Thoron amaldiçoou. A maioria dos Warlocks tinha problemas de controle da raiva, algo que só foi exacerbado pela batalha. Comparado aos magos, os feiticeiros preferiam arruinar seus oponentes ou até desafogar seus desejos sobre eles. O Thoron já havia testemunhado cenários semelhantes. Foi doloroso ver magos mortos e muitas mulheres magis sujeitas a violações horríveis. E agora, ela pensava em Leilin na mesma luz que aqueles feiticeiros loucos. Mesmo que eu tenha que colocar tudo em risco, eu vou pará-lo a todo custo, anunciou Thoron, quando ela arrancou o colar de prata do pescoço com os olhos cheios de determinação. Ah! Excelente! Essa é a mentalidade naquele instante. Leilin se sentiu como o grande vilão dos filmes de sua vida anterior. Silo F. Dark Corrosion. Riles e Thoron realizou alguns gestos e, nesse instante, o colar de prata explodiu. Num piscar de olhos, as ondas de energia em seu corpo se fortaleceram significativamente. Gotas de sangue começaram a sair de seus poros. As detalhadas runas negras instantaneamente rastejaram por todo o corpo dela. Juntamente com a cicatriz no rosto, ela parecia ainda mais aterrorizante. Leilin podia sentir que ela já havia atingido o pico da hidrofase. De fato, parte de sua força espiritual já havia formado traços de cristais a partir de repetidas tentativas de compressão. Uma vez completamente solidificado, o Thoron alcançaria a fase de cristal. Claro, suas ações precipitadas a colocam em grave perigo. No entanto, pouco antes de seu corpo se desmoronar completamente, ela pisou um pé no reino da fase de cristal. Este era definitivamente seu trunfo, algum tipo de feitiço misterioso que colocaria tudo em risco. Estranhamente, Leilin não tentou impedir as ações de Thoron. Em vez disso, permitiu que a aura de seu corpo se elevasse lentamente enquanto ele soltava uma gargalhada. Ah! Bom! De fato,
Com esse tipo de feitiço misterioso, você não vai me decepcionar desde o início. A razão pela qual Lei adotou tais métodos abusivos foi forçar Thoron a usar um feitiço que esgotaria sua vitalidade e lhe permitiria aumentar temporariamente sua força. Embora ele tenha aceitado isso como uma tarefa da organização, ele também pretendia experimentar com sua recém-desenvolvida dica de fatalidade de 3 magias. Mesmo que sua capacidade de romper a formação defensiva da magia falasse muito da sua formidabilidade, ele não possuía os dados físicos para afirmar sua plena capacidade. Especialmente no que diz respeito à sua capacidade de colidir com Crystal Phase Mage, algo que gerou seu ressentimento. Ele descobrira que, com sua força, ele era o melhor dos melhores entre os magos da fase hidráulica. E mesmo um pico de magia da fase hidrelétrica como o Thoron não podia fazer nada para ele. Apenas um oponente da fase de cristal lhe causaria problemas. E o Airship não possuía dados especificamente relacionados aos magos da fase de cristal. Dado o fato de que Lei teria que lidar com os magos daquele posto, ele precisava desesperadamente de um padrão de medir suas próprias capacidades. E agora, o Thoron se tornara um padrão. Quando ele a investigou durante a batalha anterior, o Airship havia detectado que não apenas sua força se tornara fraca, como até mesmo parecia estar ferida, algo que resultou em seu desempenho máximo. E assim Lei tomou medidas drásticas para forçar seu oponente, para incitá-la à sua vontade de viver de modo a combatê-lo. E pelo que parecia, ele alcançou seu objetivo. Originalmente um pico magos da fase hidrográfica, o Thoron realmente possuía a formidável capacidade de cristalizar parcialmente sua força espiritual usando esse feitiço misterioso, mesmo que ela pagasse por isso com sua vida. Era raro experimentar uma luta contra um magos de fase de cristal. Afinal de contas, os magos da fase de cristal que ele já havia encontrado eram em sua maioria idosos, e ele não podia combatê-los. Magos como o Thoron, que tinham uma probabilidade de perder o controle quando entraram à força na fase de cristal, eram ainda mais escassos. Lei imediatamente ordenou: Airship, registre essa batalha em detalhes. Pedidos recebidos. Scan agendado. O Shipai entoou. Uma tela azul clara foi projetada à frente dos olhos de Lei, e o Thoron que estava na tela foi engolido por uma forte radiação. Os mistérios da força espiritual da fase de cristal também foram lentamente sendo descobertos pelo Airship apresentado a Lei. Os loucos do clã Ouroboros nem deveriam existir neste mundo tendo avançado para a fase de cristal. A força do Thoron agora estava muito longe do que era antes. Apenas a supressão da aura na atmosfera fez com que Lei sentisse desconforto.